Todos bem-vindos em nome de Jesus. Você já está sendo inundado aí pela paz do Senhor. Declaramos isso. Você crê nisso? Que a paz do Senhor seja abundante na sua vida, na vida de toda a sua família. Que coisa linda a gente aqui de novo, reunido nesse culto topado, de pessoas aqui para celebrar ao único que é digno de receber o nosso louvor e adoração. Eu creio que você e eu, nós vamos sair daqui diferentes de como nós chegamos. Quem diz amém por isso? Pois é, irmãos, eu creio nisso. Estou crendo, assim como você, que Deus ele vai operar grandes coisas também através da sua palavra nesse momento. Comecei a pregar uma palavra há uma semana atrás, ou quase duas, não me lembro mais, que o tema foi Caminhando na Terra da Promessa. Quem está lembrado? Pois é, Caminhando na Terra da Promessa virou série, né? Já pregamos 2 mensagens, hoje vai ser a terceira que eu vou pregar dentro desse contexto, Caminhando na Terra da Promessa. E o tema da mensagem de hoje, eu vou só dizer o tema para você e você vai guardar aí no seu coração, na sua mente, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é a distância do seu milagre. Calma, daqui a pouco eu vou explicar como, pastor, a distância do seu milagre. E no final você vai entender por que a gente está colocando esse título. A distância do seu milagre. Para Deus tem distância? Claro que não. Mas pode ser que você esteja enxergando algo muito longe na sua vida. E hoje Deus ele vai trazer para perto. Hoje Deus vai trazer para perto pelo poder que há no nome dEle. Antes de nós lermos o texto que será o primeiro capítulo de Josué 3, eu quero investir tempo lendo o capítulo, para que você possa entender tudo aquilo que nós vamos ministrar nessa hora. Mas eu sempre gosto de colocar as pessoas à parte do contexto do texto. O que era que estava acontecendo quando o povo estava lá e está registrado em Josué 3? O que era que tinha acontecido? O que era que estava acontecendo? Vamos lá. Lembre disso. O povo estava cativo, o povo de Deus, o povo hebreu estava cativo no Egito. Passa cerca de 430 anos cativo no Egito. Deus escuta o clamor do povo e envia o libertador. O libertador foi Moisés. Moisés se apresenta diante de Faraó, e aí tem toda a questão que Deus endurece o coração do Faraó, e Deus ele vai enviar 10 pragas que atingem todo o Egito, mas não atinge o povo de Deus que estava no Egito. Eu sempre gosto de falar sobre isso. A água do hebreu não foi transformada em vinho. Não foi transformada em sangue. Os piolhos que chegaram nos egípcios não chegaram nos hebreus. A praga da rã, praga da mosca, né, que chegou nos egípcios, não chegaram nos hebreus. As chamas de fogo, não é? É como se fosse algumas pedras que caíram do céu de fogo, devastaram o Egito, mas não caiu onde o hebreu estava. Só para você ter ideia do cuidado de Deus. E o povo é liberto depois da 10ª praga, e o povo atravessa o Mar Vermelho, né, com Moisés ali. A travessia do Mar Vermelho, não sei se você tem esse entendimento, ali foram 19 quilômetros de travessia. E ali imagine só, 2 milhões de pessoas, mais ou menos, atravessando o Mar Vermelho, eram 19 quilômetros. Foi esse daí o tempo. Por isso que foi uma noite inteira de travessia e mais algumas horas do outro dia. E o povo atravessou, e quando o exército egípcio estava atravessando, seguindo o povo, Deus fecha as águas e destrói ali o exército dos egípcios, e o povo canta vitória. Só que o povo ele vai passar 40 anos rodando no deserto antes de chegar à Terra Prometida. Era o propósito de Deus 40 anos? Claro que não. Claro que não, era para ser meses. Mas o povo não confia em Deus, o povo desobedece, enfim, passa 40 anos. A geração que atravessa o Mar Vermelho fica no deserto, morre no deserto. Somente 2 homens estavam agora daquela geração que sai do Egito, aqui no contexto que a gente vai ler de Josué capítulo 3. 2 homens, quem? O próprio Josué, que agora era o líder do povo, e Calebe. Uma geração inteira fica no deserto e outra geração cresce no deserto. E é sobre essa geração que o texto vai falar. A geração que agora iria possuir a terra. E agora o contexto que nós vamos ler é exatamente esse. Eu quero investir, como eu já disse, tempo na leitura de Josué capítulo 3, que fala da travessia do Jordão. Acompanhe comigo aqui o texto. Diz assim: de manhã bem cedo,
Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e o que, irmãos? Sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros. Entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo, saberão o que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Que fantástico, irmãos. Ó, Deus dizendo que ia guiar o povo. Vocês nunca passaram pelo caminho, mas pode seguir a minha presença, que vai dar tudo certo. Né? Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. E eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir a palavra do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, diga assim: puserem os pés no Jordão. Diga assim: molharam os pés. Guarda essa frase, irmão, guarda essa frase. E a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma grande muralha, distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Quem pode dizer amém por essa palavra que foi lida? Quem diz amém? Aleluia! Irmãos, o desafio estava proposto. Era a hora do povo atravessar o Jordão. Só que você tem que entender que não seria uma travessia fácil. Não seria uma travessia nada fácil. O texto que nós lemos nos diz que o Jordão estava na época da cheia. O Jordão estava na época da cheia. Era a época que o nível do rio estava mais alto. E agora, como era que faria para atravessar 2 milhões de pessoas, irmão? Não era uma distância de 19 quilômetros, semelhante ao Mar Vermelho, que os pais dessa geração haviam atravessado. Era uma distância mais curta, cerca de 900 metros, cerca de 1.000 metros. Mas não dava para atravessar com o rio naquele nível. Não dava para atravessar com o rio daquele jeito. Você e eu, meu irmão, nós precisamos entender nessa noite que quando nós estamos falando no campo da fé, os caminhos nunca serão os caminhos mais fáceis, mas nós precisamos escolher obedecer a Deus, porque se Ele mandou a gente passar pelo caminho mais difícil, Ele se encarrega de nos dar a vitória. Ele se encarrega de mandar toda a provisão. Era o caminho mais fácil? Não. Era o tempo mais adequado aos olhos dos homens? Não. Mas tinha um propósito de Deus, aleluia. O povo precisava avançar. Quem aqui precisa avançar em todos os níveis da sua vida? Aleluia. Nós precisamos avançar em tudo, irmão. E Deus está nos conduzindo a um novo nível. Deus está nos conduzindo a um novo nível. Porque diante dos rios Jordãos que você vai atravessar na sua semana, você não pode ter medo de molhar os pés.
Diante dos rios Jordãos, que eu e você nós vamos enfrentar nessa semana, você não pode ter medo de molhar os pés. Pastor, o que é isso? Explica. O que é molhar os pés? É você, meu irmão, exceder. Molhar os pés é você dar um passo adiante. Molhar os pés é você dar um passo de fé na sua empresa. Molhar os pés é você dar um passo de fé em relação à restauração do seu casamento. Molhar os pés é você dar um passo além no que diz respeito aos seus sonhos, no que diz respeito aos propósitos de Deus para a sua vida. Molhar os pés é você entender que Deus está dando uma ordem para você: avança, filho, porque à medida que nós avançamos, os caminhos serão abertos. À medida que nós chegamos diante de algumas portas, elas só serão abertas à medida que nós chegarmos diante delas. O Senhor está dando a ordem para o povo da igreja El Shaddai nessa noite: avança, meu povo, avança, meu povo, o Senhor está com você, não tenha medo, aleluia. Nós vamos molhar os pés no meio do caminho, sim, nós vamos molhar os pés. Nós fazemos parte do povo que molha os pés. Quem diz amém por isso? Ah, pastor, mas o rio está cheio. Pois é. O rio está cheio, as situações são adversas, mas, meu irmão, rio em tempo de cheia, situações adversas, eu acredito que tem alguém que crê comigo, é sinal que Deus está aí preparando milagres, é sinal que Deus está preparando milagres para o seu povo, aleluia. Tempo de cheia é tempo de milagre, quem diz amém por isso? É hora de atravessar, é hora de nós caminharmos. Josué capítulo 3, o mesmo capítulo que nós lemos, o versículo 15. Deixa eu fazer uma ênfase nesse versículo, diz assim: o rio Jordão transborda em ambas as margens, em ambas as ribanceiras, na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, seus pés tocaram as águas. Irmão, entende bem. Não era uma correntezazinha que a gente gosta de colocar o pé num riozinho que está passando. Não, era o caudaloso rio Jordão. A água era densa nessa época do ano. Estava muito fundo. A correnteza aqui, alguns comentaristas falam que a água corria a mais ou menos entre 16 e 19 quilômetros por hora. Então imagine a correnteza com nível de água altíssimo, e Deus tinha dado uma ordem para que o povo pudesse avançar. Não era algo simples, não, de forma nenhuma. Eu estou falando aqui de uma grande correnteza, em um tempo bastante perigoso. E mesmo assim, eles foram ordenados a atravessar o Rio Jordão. Só que quando eles obedecem, entenda, o natural seria, à medida que eles colocassem o pé, que eles pisassem na água, eles fossem levados pela correnteza, sim ou não? Mas quando Deus opera, meu irmão, naquele momento, não foi a correnteza que levou o sacerdote, não. Foi o sacerdote que, de posse daquilo que ele carregava, parou o rio. Você não será levado. Aquilo que você tem no seu coração tem o poder de estancar a correnteza. Aquilo que você carrega no seu coração tem o poder de mudar, sim, situações que você está enxergando com seus olhos físicos. Porque esse é o Deus que nós pregamos, é o Deus que faz, é o Deus que abençoa, é o Deus que restaura, é o Deus que dá uma ordem que nós venhamos a obedecer os princípios da palavra dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Quando você toma uma posição de acordo com a ordem do Senhor e da sua palavra, o ambiente muda. Quando você toma uma posição de acordo com a palavra que Deus liberou, o ambiente muda. E assim começou ali naquele rio Jordão. O versículo 17 diz assim: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que a nação atravessou também em terra seca. Como foi que a nação atravessou? Diga assim, em terra seca. Diga assim, de pé enxuto. Mas espera aí, pastor. Tiveram os sacerdotes, os levitas que pisaram e atravessaram com os pés molhados, e teve gente que atravessou em terra seca. Sim, teve. São dois tipos de pessoas: os que pisaram na água e os que pisaram em terra seca. No final das contas, os dois tipos de pessoas chegaram do outro lado, sim ou não? Sim ou não? Sim, foi. Mas eu estou trazendo essa palavra para você,
para desafiar você a querer fazer parte do grupo de pessoas que vão pisar, sabe quando? Na água, que vão molhar os pés. Porque o grupo que pisa na água, o grupo que molha os pés, é o grupo daqueles que luta e conquista. É o grupo daqueles que luta e conquista. Tem só o povo que vai desfrutar da conquista, não tem problema, porque nós abençoamos uns aos outros. Mas aqui pra gente, irmão, é muito melhor a gente lutar e conquistar. Tem um sabor diferente. Como assim lutar e conquistar? É você, meu irmão, dar o passo de fé e interceder pela sua casa. Você interceder pela sua saúde, você interceder pela sua vida financeira e cumprir os princípios da palavra. E você vê aí a conquista que Deus está colocando nas suas mãos. Meu Deus, essa palavra é uma palavra para encorajar você, para você virar a semana de uma forma diferente. Vão ter rio, Jordão na frente, vai ter correnteza, vai. Mas a ordem do Senhor para o povo, para mim e para você, avança. Pode molhar o pé. Pode exceder, porque o tempo da conquista, eu creio que chegará em nome de Jesus. Quem diz amém por isso? Dá trabalho exceder, dá trabalho molhar o pé, sim ou não? Irmãos, a gente é até criticado. Exceder, como? Muitas vezes nós somos até questionados, mas não adianta. Vai na força do Senhor, continua. Apresenta os seus propósitos ao Senhor, aleluia. Você está sendo convidado a fazer parte desse grupo nessa noite. O grupo que molha os pés, mas pastor, eram sacerdotes, mas eu estou convidando você. Quem vai molhar o pé aqui junto comigo? Molhar o pé é se envolver, filho. É se envolver também. Que tem aqueles que não querem se envolver. Que negócio é esse, pastor? Eu quero não saber. Eu quero vir para a igreja só pegar o alimento, voltar para casa, não quero compromisso nenhum. Tudo bem, você escolhe então fazer parte daquele grupo que vai atravessar em terra seca. Mas eu estou convidando você aqui, meu irmão, para fazer parte do grupo que se envolve. Do grupo que se envolve, do grupo que se importa. Se envolva, meu irmão, nas correias da igreja. Eu não quero esse negócio de rede, grupos pequenos, que é o nosso grupo pequeno. Se reúne. Eu não quero saber disso. Eu acho, meu irmão, se envolva. Quebre toda a resistência em nome de Jesus. Faça parte daqueles que molham os pés e você verá mais uma glória de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Não, pastor, eu quero chegar na igreja, não quero saber de trabalhar, não. Esse negócio de servir não é para mim. Tudo bem, você pode fazer parte do grupo daqueles que atravessam o pé enxuto. Mas eu estou convidando você a fazer parte daqueles que servem, porque coisa boa é servir. Ei, filhão, o reino de Deus é um reino de serviço. Jesus veio, foi o maior servidor que teve aqui. Ele foi o servo sofredor. Ele foi aquele que mais serviu. E nós nos identificamos com o nosso Messias e nós queremos e vamos servir os outros. Porque quando você serve os outros, você está servindo a Deus, ou não? Ou não? Irmão. Sabe quando é que a gente diz que, sabe quando é que a gente prova que a gente ama a Deus? Quando nós amamos o nosso próximo. Faça parte desse grupo que se envolve. Pastor, o que é que a igreja está precisando? O que a igreja está precisando? O que é que a igreja está precisando? Não, pastor, eu já dou meu dízimo, já dou minha oferta. A igreja que faça aí. Não, meu irmão, se envolva. Quantos projetos nós temos? Quantos projetos nós temos? E coisa boa é nós nos envolvermos nos projetos da igreja. Porque, afinal de contas, quem é abençoado somos nós. Eu quero fazer parte do grupo que molha os pés. Quem está comigo nessa? Quem está comigo nessa? Glória a Deus. Louvado, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo se encontrava às margens do rio Jordão, numa ribanceira. Meu irmão, que grande desafio. Que grande desafio. Era um desafio. Era o maior desafio atravessar o Jordão? Era o maior desafio? Não era. Deixa eu dizer para você, não era. Olha só, atravessar o Jordão, um rio, com uma correnteza forte, com um trajeto longo, para 2 milhões de pessoas aproximadamente atravessar. Era o maior desafio? Não, não era. Não era o maior desafio. Aquele era um desafio natural. Mas era um desafio que ia provar o povo. Olha, meus irmãos,
Se eu trouxer aqui uma interpretação, porque foi que deu, qual o motivo que Deus preparou o povo para atravessar o Jordão, daqui a pouco eu falo sobre ele. Que foi um motivo para um homem só. Daqui a pouco eu falo. Mas era o desafio, era o maior desafio? Não era. Era uma preparação, diga assim, preparação. Oh, meu irmão, se eu disser para você que tem desafios que você já viveu, que não foram os maiores da sua vida. Meu Deus, pastor. O que é que você está falando, pastor? Irmão. Chegamos até aqui. Tem pessoas que aqui estão, que já viveram o segundo nível, mas tem outros que ainda não, apenas estão atravessando o Jordão ou acabaram de atravessar. Porque esse era o desafio natural, era o primeiro, que prepararia para o segundo. Qual seria o maior desafio do povo? Sabe qual era, irmãos? Derrotar 7 reis extremamente preparados que habitavam a terra. A terra vamos lá, Ferezeus, Jebuseus, e aí, eu coloquei o nome dos povos. Cananeus, Heteus, Eveus, Ferezeus, Girazeus e Jebuseus e os Eus que tivessem. O maior desafio do povo seria esse. Era um desafio natural. O segundo não era natural, o segundo seria um desafio espiritual. Porque cada povo tinha um rei, que eram dotados de capacidades diferentes um do outro, que o exército de Israel teria que derrotar. Mas entenda, à medida que o povo atravessava o rio Jordão, Deus estava dizendo assim, filho, vai, atravessa o rio. Eu vou abrir esse rio, atravessa, porque à medida que você estiver enfrentando o primeiro desafio, pode ir na minha força, porque é a garantia da vitória do segundo. Eu já estou entregando para você, é uma preparação. Você vai lutar, vocês vão vencer. É uma preparação, querido. Os desafios que Deus está propondo para você apenas serão uma preparação para as grandes vitórias que Ele tem para o seu povo. É derrota de Eteu, de Ferejeu, de Zebuseu, dos Zeus que estiverem aqui. Meu irmão, o Senhor se compromete em entregar a vitória. Agora o que é que o povo tem que fazer? Avança, meu irmão. Bora, sai do lugar, excede, avança. Avança. É avançar de qualquer jeito? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Se você relembrar o versículo 10 de Josué 3, diz assim: saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girazeus, os amorreus e os jebuseus. O próprio Josué tinha cantado essa vitória. Nós vamos atravessar e Deus se responsabilizará de nos entregar a vitória maior. A vitória maior. Era tempo de cheia, lembre disso, olha essa palavra, era tempo de cheia. Era o tempo que o Rio Jordão estava mais cheio. As cordilheiras do Monte Hermon haviam sofrido degelo, as águas estavam correndo com toda a força. Eram 27, ainda são 27 afluentes do Jordão que a água entrava, mas mesmo ali ali no canal principal do Jordão, a água estava mais forte. Era tempo de cheia. E Deus vai surpreender o povo atravessando o Rio Jordão em tempo de cheia. Tempo de cheia aqui nessa noite, para mim e para você, é o momento que nós vivemos, onde Deus vai surpreender o seu povo. Sabe o que é o tempo de cheia na vida de algumas pessoas? Para quem é noivo aqui, para quem já é noivo aqui, é Deus surpreender você abrindo as portas para o seu casamento. Quando todo mundo diz que está tudo muito caro, que está tudo muito difícil, Deus está mandando vocês avançarem, porque família é propósito de Deus, e Ele vai entregar uma providência na mão de vocês, e vocês vão ver que é o Senhor. Isso daí é atravessar em tempo de cheia. Quando todo mundo diz que não tem condição, Deus abre uma porta. Sabe o que é o tempo de cheia para o povo de Deus? É você que não tem casa, que você está ouvindo que é o tempo mais difícil para comprar e para vender. É Deus colocar um imóvel na sua mão e você dá glórias a Deus. Presta atenção, não é o principal. Isso faz parte das bênçãos de Deus, porque o nosso coração não está nisso, está no Pai abençoador. Sabe o que é o tempo de cheia?
é Deus capacitar a igreja para comprar quando todo mundo diz que não tem dinheiro. É Deus capacitar a igreja e colocar nas nossas mãos terrenos, lugares onde nós vamos ampliar para o reino de Deus. Todo mundo está dizendo que é o pior tempo, mas para o reino do céu, na economia do reino do céu, não tem tempo ruim, porque lá é sempre abundância. Sabe qual é o tempo da cheia? É quando todo mundo está dizendo que a sua família não tem jeito, que é para você separar, que é para o seu filho ir embora, e você diz assim: Senhor, eu vou exceder na adoração, eu vou exceder no louvor, e eu creio que o Senhor vai transformar, vai tocar no coração daquele homem, daquela mulher que já saiu de casa, e o Senhor restaurará o meu casamento. Isso é atravessar em tempo de cheia. Quando todo mundo diz que não, Deus está dizendo que sim. É quando todo mundo está dizendo assim: não tem jeito para o seu marido, ele é uma alma cebosa, ele é ruim. E o Senhor, você está dizendo assim: mas eu amo. E o Senhor vai salvar, vai vir com salvação dentro da sua casa. Quando todo mundo diz que não tem jeito, você está crendo que Deus, Ele está dizendo assim: pode atravessar em tempo de cheia, que Ele vai fazer. Quem entendeu aqui? Quem tomou posse desse tempo de... É isso, meu irmão. Atravessar em tempo de cheia é isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o que você está carregando autoriza você a pisar onde você está pisando. Aquilo que você carrega autoriza você a viver milagres. Diga assim: aquilo que eu carrego me autoriza a viver milagres. Versículo 13. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Teve uma preparação antes, sim ou não? Deus disse assim: Josué, diga ao povo que santifique-se, que amanhã eu farei maravilhas. Lava as vestes, não tenha nenhum tipo de relacionamento, marido e mulher. Santifiquem-se, porque amanhã eu vou fazer maravilhas. Fiquem em jejum, porque amanhã eu farei maravilhas. Amanhã vocês vão ver a minha mão mais uma vez sobre vocês. Santifiquem-se. Lavem as vestes. É hora de atravessar. Quem está entendendo o que eu estou pregando? É hora de atravessar. Diga assim: é hora de atravessar. Ei, era para atravessar de qualquer jeito? Vamos na doida. Era assim? Não. Tinha uma ordem. Primeiro, santifiquem. Aí depois diz assim: Josué, diga aos sacerdotes levitas que quando o povo vê a arca da aliança, irmão, preste atenção. Eles não viam a arca da aliança com muita frequência, porque ela ficava no Santo dos Santos. E simbolizava a própria presença de Deus. Simbolizava a própria presença de Deus. Aí Deus disse assim: quando os sacerdotes pegarem a arca da aliança, que elas tinham que ser carregadas no ombro dos sacerdotes. Tem uma distância aí de 900 metros. Vocês têm que ver de longe, mas vocês vão ver. Mesmo de longe, vocês vão ver. Quando os sacerdotes levitas colocarem a arca da aliança e começarem a andar sobre o acampamento, e que eles forem pisar no Jordão, esse é o sinal para que vocês venham atravessar. Esse é o sinal. Primeiro, os sacerdotes levitas vão pisar nas águas. Essa é a hora. E aí, meu irmão, quando você lê a história, você vê que eles colocam a arca da aliança nos ombros, eles vão começar a pisar. E na hora que eles pisam as águas, há um sincronismo, que na hora que eles pisam, as águas vão começar a baixar. As águas vão começar a baixar. Por que foi? Por que tinha que ser os sacerdotes levitas? Por que não foi o próprio Josué? Por que não foram outros da equipe de Josué? Não, meu irmão. Porque as águas só pararam porque as águas obedeceram aquilo que eles carregavam, e eles carregavam a presença de Deus. Você tem que entender uma coisa: milagres acontecem na sua vida porque você carrega o Espírito Santo de Deus no seu coração. Quando você carrega o Espírito Santo no seu coração, quando você carrega a presença de Deus, a presença
faz milagres. A presença opera milagres. Naquele momento, a presença era a arca da aliança. No ombro dos sacerdotes, pisou no Jordão. Meu irmão, entra no filme comigo. Quem está aqui no filme? Quem está aqui no filme comigo? Na hora que aqueles homens pisam as águas, baixaram. Eles começaram a andar com os pés molhados. Lembre-se, eu já expliquei. Quem atravessa o Jordão com os pés molhados são aqueles que têm um propósito, são aqueles que excedem, são aqueles que são desafiados, são aqueles que estão recebendo essa palavra. Quem diz amém? É isso aí, é para mim e para você. Porque os que excedem, os que vão com o pé molhado, meu irmão, é aqueles que carregam a bendita presença de Deus. Aleluia. Creia no Deus que divide águas. Creia no Deus que divide águas. Tem um negócio aqui que é fantástico, que eu não sei se você entendeu aqui na leitura. Sacerdotes levitas com arca nos ombros, quando eles pisam, a água foi represada. Agora entenda o milagre de Deus, olha a grandeza de Deus. As águas foram represadas aqui, o texto nos diz que foi em Adã. Foi em Adã. Sabe onde fica Adã em relação a onde eles estavam de frente a Jericó? Sabe qual é a distância? 32 quilômetros. 32 quilômetros acima do nível do rio foi onde Deus ele fez a represa. O que você está dizendo, pastor? Quando eles obedecem a ordem de colocar os pés, entenda, ali eles obedeceram a ordem porque eles criam em Deus. O Deus que nós servimos, Ele já proveu a minha e a sua provisão. Ele já proveu o meu e o seu milagre. Qual é a distância do milagre? Para o povo eram 32 quilômetros. 32 quilômetros. Mas eles entenderam a uma ordem de Deus. Então a gente pode confiar que na hora que nós pisarmos, a sincronia vai ser perfeita. Na hora que nós pisarmos, o Senhor já liberou um milagre lá atrás e nós vamos viver um milagre aqui. Vamos viver um milagre aqui. 32 quilômetros. Na hora que os sacerdotes pisam. Ah, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo o tamanho da grandiosidade de Deus aqui nessa hora. Os sacerdotes levitas pisaram, as águas começaram a baixar, mas eles estavam com os pés molhados. Aí eles chegam no meio. E no meio do Jordão, o texto diz que eles param. E quando eles param, o povo começa o quê? A passar. Aí eles estão aqui com a arca no ombro, parados, esperando o povo passar. Querido, quem é aquele que molha os pés? São aqueles que seguram a arca para os outros passar. Que você seja essa pessoa nessa semana. Sabe quem é você nessa semana? É aquele que abençoa. É aquele que dá emprego para quem precisa, você tendo emprego. É aquele que dá uma palavra para aqueles que estão precisando. Sabe por quê? Porque você está segurando a arca, o povo está passando e você está abençoando, como aqueles sacerdotes abençoaram. Xande, estou sem voz, velho. Abençoaram. É você. E o povo cantando, e o povo atravessando, e o povo glorificando. Como? A pés enxutos. Mas tiveram antes alguns que molharam os pés. Tiveram alguns que excederam. É você. É você nessa semana. Deus já proveu o milagre. 32 quilômetros antes. É por isso que o tema da mensagem é a distância do seu milagre. Não tem distância para Deus. Não tem distância. Não tem tempo. Não, irmão, é no sincronismo perfeito do Pai. Deus tem o governo de todas as coisas. Sacerdote, molhar nos pés, arca no ombro, presença, o povo atravessando a pé enxuto, o milagre acontecendo, Meu irmão, tem algo aqui para mim começar a encerrar, eu não posso deixar. Sabe por que Deus fez tudo isso? Sabe qual foi o motivo de Deus colocar o povo para atravessar o Jordão no tempo da cheia, prover esse milagre? Sabe por que foi? Por amor a um homem, irmão.
a um. Sabe quem foi esse um? Josué. Deixa eu trazer essa palavra. Foi para Josué. Porque Deus disse assim: hoje, Josué, hoje, eu vou engrandecer o teu nome diante de todo o povo, para que todos vejam que eu estou com você. Para que todos vejam que eu estou com você. Era fácil a missão de Josué? Meu irmão, o cara foi substituir Moisés, velho. Moisés, o grande líder do povo, 40 anos. Uma geração, tudo bem, a geração de Moisés ficou no deserto. Mas o povo havia crescido ouvindo os feitos do Senhor através da vida de Moisés. E agora quem estava no comando do povo? Quem estava? Josué. Mas muito mais do que o povo, ali era Deus, trabalhando principalmente, sabe em quem? No coração do próprio Josué. Para que ele tivesse a certeza, eu vou abrir o Jordão, vou represar. Você vai passar no teste das águas. Moisés passou, sim ou não? Do Mar Vermelho. Chegou a hora de Josué. Você vai passar no teste das águas. O povo vai ver. Mas principalmente ali, o trabalhar de Deus era o quê? Para mostrar ao povo que Deus estava com Josué. Mas o principal, era no coração do próprio Josué, ele ter certeza que Deus estava com ele na jornada que era colocar o povo na terra. Querido, você está ouvindo essa palavra, está todo mundo aqui, todo mundo está recebendo, quem diz amém? Mas Deus está trabalhando especialmente no seu coração, para dizer para você, filho, tenha certeza, eu estou com você. Eu trouxe o povo aqui para frente do Jericó, para atravessar esse Jordão, para mostrar para Josué e para o povo que eu estou com ele. Meu irmão, Deus trouxe você aqui para que você saiba que Deus está com você diante dos Jordãos que você vai atravessar nessa semana. E quando você atravessar, quem está na parte da travessia já? E quando você atravessar? Irmão, tenha a mesma atitude de Josué e dos levitas. Sabe qual foi? Gratidão, velho. Gratidão. Tenha atitude de gratidão. Porque Deus disse assim: Josué, depois pega aí 12 pedras. Eram 12 sacerdotes. 12, pega as pedras. Depois constrói um altar com essas pedras. Para que vocês e a próxima geração, quando olhar para esse altar de pedras, elas possam dizer assim: foi o Senhor quem atravessou o povo, foi o Senhor quem represou as águas do Jordão, foi o Senhor quem deu vitória sobre 7 povos, sobre 7 reis, e conduziu o povo através de um homem, para conquistar a terra prometida. Querido, tenha essa atitude. Eu creio que as águas nessa semana, elas serão represadas, e você vai atravessar aí, molhando os pés, abençoando pessoas. Eu creio que você vai atravessar Jordão aí nessa semana, no que diz respeito a situações difíceis, mas Deus vai dar vitória para você. Mas escute bem, quando você chegar do outro lado, meu irmão, agradeça. Construa altares ao Senhor. Declare que foi Deus na sua vida, que foi Jesus na sua vida, que foi Deus quem te abençoou. Ele te deu capacidade, Ele apenas te capacitou, mas foi o Senhor na sua vida. Foi o Senhor na sua vida. Tem uma gratidão, meu irmão. Uma gratidão. Diga assim: eu irei atravessar o Jordão, e eu viverei um tempo que eu nunca vivi. Quem crê nessa palavra? Fica de pé e adora o Senhor. Deus de promessas, caminho no deserto.